Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Agradecemos ao nosso Deus por mais uma semana que se inicia nesse 7 de março de 2022, segunda-feira. Vejamos com atenção, com fé, o que nos diz a palavra de hoje no Santo Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa a ovelha dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não me fostes me visitar. Responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou doente, ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Amém. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, eliminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, nós vimos aqui no relato de Mateus, onde Jesus nos adverte severamente, onde ele está dizendo que ele virá em sua glória. E nesse dia, todos os povos da terra se reunirão diante dele. E ele, como ovelhas de pastor, ele, como pastor das ovelhas, ele vai separar as ovelhas. Ele colocará à sua direita uma grande quantidade de ovelhas, que significa aquelas pessoas que, segundo a palavra, foi aquelas que cumpriram e fizeram a vontade de Deus. E ele colocará à sua esquerda os cabritos.
Os cabritos significam todos aqueles que viveram na desobediência do nosso Mestre Jesus. E aí ele disse tudo aquilo que o povo deixou de fazer. Que não visitaram ele quando estava preso, quando ele estava doente não cuidaram dele, não deram comida, quando ele chegou como estrangeiro não acolheram ele. Enfim, todos aqueles que não fizeram a vontade de Deus serão considerados como cabritos, por isso ficarão à sua esquerda. E aí, o final deles, segundo a palavra, irão para o fogo eterno do inferno, junto com o diabo e seus anjos. Enquanto as ovelhas que foram colocadas à sua direita, que serão todos aqueles que viveram na obediência da palavra de Deus, ou que um dia se converteram em Cristo Jesus. E aí, esses como ovelhas do Senhor que estão à sua direita, esses herdarão o reino eterno. Por isso, amados irmãos, devemos observar constantemente a palavra de Deus, devemos estarmos atentamente com a palavra de Deus, para que nós não nos tornamos os cabritos que ficaremos à esquerda do Senhor. Por isso, vamos observar atentamente a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, arrepender de nossos pecados, nos converter em Cristo Jesus e viver a verdadeira palavra de Deus com fé, carinho, amor e dedicação, para que nesse dia nós sejamos como as ovelhas que o Senhor separará e colocará à sua direita, e assim nós herdaremos o reino do céu. Amados irmãos, tenham todos vocês uma excelente e maravilhosa semana, iluminada e abençoada pelo nosso Mestre Jesus, uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém.